Glória a Deus, bom dia, queridos, bem-vindos à nossa manhã preciosa aqui em Mossoró, Rio Grande do Norte. Sou a pastora Márcia Morgano e nós queremos abençoar você nesta manhã mais uma vez. O programa Manhã Preciosa vem trazer uma riqueza do céu para a tua vida toda manhã, a partir das 10 da manhã, ao vivo. E você sabe que nós amamos receber os nossos convidados aqui também no Manhã Preciosa. E nós temos hoje uma convidada muito especial que também já fez parte da minha vida em momentos tão decisivos. Esta mulher esteve, sim, na minha trajetória, em momentos difíceis em que eu vivi e momentos também cheios de esperança e derramamento de promessas de Deus. Ela é moçoroense, mas atualmente está morando no interior de São Paulo, no distrito de Ibitiúva. Ela é casada com o pastor Fábio Rogério, mãe de 3 filhos, Felipe, Mateus, Fábio, Lucas e Ana Raquel. Ela é a nossa querida Hélia Galdino. Seja bem-vinda, minha querida. Amém, a paz. A paz, querida, sempre amada de todos nós aqui. Desde já receba o nosso abraço. A Hélia está aí morando, distante nesse período, mas faz parte de Mossoró, da história, do povo de Deus, dos missionários em Mossoró. Tantos erguidos, consolados, tantos profetizados pela querida amada do Senhor. E para nós é uma alegria, uma honra recebê-la aqui no Manhã Preciosa, nessa rica oportunidade, Hélia. Ontem mesmo eu disse para Edinardo, olha, quem vai participar do programa amanhã é a pastora Hélia. Ele disse, nossa, que bênção, vai ser bênção demais. Então receba um abraço de todos da Missão Apostólica Avivando Nações em Mossoró também. Amém, querida? Amém, minha querida. Gente, bom dia, paz. Vocês que estão em casa, né? É um imenso prazer estar aqui nesse dia maravilhoso que fez o Senhor. E digo a vocês que todo instante, da nossa terra, mas onde nós estamos, onde nós vamos ministrar, onde pergunta sobre Mossoró, Rio Grande do Norte, amo minha terra, minha família, meus irmãos, estão todos aí, né? E essa terra é uma terra de missionários, na verdade. E Deus tem feito coisas extraordinárias. E eu tenho certeza, meus amados, que nessa manhã o Senhor tem uma palavra conosco, para nós e para todos que estão aqui nos ouvindo. Amém, Márcia? Amém, glória a Deus. Eu estava conversando com a Hélia, gente, quando a gente, às vezes, conhece a pessoa ao longo de 10 anos, de 20 anos, a gente observa a sua trajetória, as suas missões, os frutos que ela tem dado. E me veio ao coração um tema que é transição ministerial, né, Hélia? Quantas vezes nós passamos por processos, por lugares onde nós aprendemos tanto, somos treinados para depois sermos enviados. E temos ali aquela transição ministerial, uma mudança, às vezes, não só de território, mas uma mudança de unção, uma mudança de comportamento ministerial, de uma mudança até de um tipo de povo que Deus nos concede para a gente cuidar. E eu queria falar com você sobre isso. A Bíblia fala sobre as unções de Davi, né? Fala que Davi foi ungido em meio aos seus irmãos por Samuel, está em 1 Samuel 16, 13, depois ele foi ungido como rei de Judá em 2 Samuel 2 e 4, e depois ele foi ungido como rei de Israel em 2 Samuel 5 e 3. Então é notório que existem essas transições de ministério, unções que são derramadas sobre a nossa vida. Eu queria te convidar para falar sobre 3 momentos que eu identifiquei aqui no seu ministério, observando, sim, à distância, né? Um momento eu estive bem perto, que eu participava, onde você liderava ali o Pocinho de Jacó das Assembleias de Deus em Mossoró, onde realmente eu fiquei indo por mais de um ano. Eu estava indo todos os dias ao meio-dia naquele lugar de oração, que era um lugar, Hélia, como meu esposo descreve o lugar, era um lugar onde havia uma sede de Deus grande, que meu esposo disse que a primeira vez que foi lá, ele entrou no ambiente daquela oração, e era como um derramar de muitas águas sobre os sedentos. O ambiente já era notório, esse derramar. Havia muita sede no povo.
Ali você estava dirigindo o Pocinho de Jacó. O segundo momento é o pastoreio. E o terceiro momento que eu queria frisar é a questão de você também liberar a palavra de Deus no seu Instagram. Ali eu vejo que você é bastante presente. Eu queria começar, então, você falando para nós como foi dirigir o Pocinho de Jacó na Assembleia de Deus. Quanto tempo você ficou lá e suas maiores experiências? Bom, gente, Pocinho de Jacó para mim é uma época, muito significativo no meu ministério, porque quando eu abracei o projeto Pocinho de Jacó, só para vocês compreenderem, não era o da Assembleia de Deus do Planalto, era ali aquele do Alto São Manuel, na rua Francisco Holanda, onde a gente fazia aquele trabalho, né? Eu havia acabado de chegar de São Paulo, eu morei 5 anos aqui em Cotia, antes de vir essa segunda vez, e ao retornar eu me deparei com esse projeto, né? Eu tenho, para quem não sabe, nós somos a família Galdino em Mossoró, eu tenho o meu irmão também, que ele trabalha com a missionária Alexandra Nascimento, no Poço de Jacó, né, que ficou muito conhecido, que ela faz pelo YouTube, mas o Poço de Jacó, onde a própria Alexandra, né, Nascimento saiu, foi esse poço pela qual está falando, de Jacó. Esse tempo, até hoje, Márcia, eu trago frutos desse projeto de Deus, porque o Pocinho de Jacó era um projeto de Deus. E eu passei 2 anos e meio no Poço de Jacó. E na época, Deus abriu uma porta e a gente tinha um espetinho. Então, o meu tempo era bem resumido. Eu precisava chegar meio-dia para abrir a igreja. E tinha dias que era tanta gente, a ação do Espírito era de uma forma tão extraordinária que a gente ia até 2 horas, 2h30. E pessoas não queriam sair daquele culto. Houve muita transformação. Foi um tempo, assim, marcado. Tem pessoas como Márcia, né? Que pela primeira vez que eu encontrei a pastora Márcia, ela entrou dentro daquele lugar, observou alguns dias, ficou alguns dias e deu o seu testemunho. Eu lembro como se fosse hoje, ela tinha chegado de fora, ela tinha chegado. E naquele lugar, eu vi Deus transformar a vida de pessoas, vidas improváveis. Pessoas foram transformadas. Tinha uma equipe, para vocês terem uma ideia, pessoal batista, eles tinham medo porque nós assembleanos, né, ou falamos mais alto, ou aquele mover do Espírito, tinha pessoas que ficavam assustadas, mas aprendeu a conviver com tudo isso, porque viu a ação do Espírito Santo. Eu vi Deus fazer pessoas prosperar financeiramente. Eu vi Deus transformar a vida. Eu vi Deus curar. Eu vi Deus fazer umas transições em vidas de tal forma que até mesmo para contar a pessoas precisava estar para acreditar, porque os milagres eram constantes. Os milagres eram estarrecedor a ótica humana, mas era algo extraordinário, um tempo muito bom, onde sentimos a presença de Deus, e estar ali naquele momento, meio-dia, era desafiador. E muitas vezes, Márcia, eu via pessoas que saíam do seu trabalho de comércio de Mossoró para naquele lugar, e nós tínhamos um problema toda semana. Segunda, quarta e sexta, nós tínhamos problema naquele lugar, a rua era estreita, e muito carro na mão daquele lugar, daquele caminho, e dia de segunda, quarta, sexta, era o dia do carro do lixo passar. Então, a rua ficava interrompida, não tinha como eles passar, havia reclamações, até que um dia nós escalamos um irmão para ficar na porta e começamos a ver quanto o poder de Deus, a ação do Espírito atrai pessoas. As pessoas iam porque não estavam atrás de movimento, as pessoas iam porque as pessoas queriam ouvir de Deus, a sede de ouvir a palavra de Deus. E muitas vezes, naquele
Deus se manifestou de maneira sobrenatural. Foi um tempo muito, muito marcante para nós, minha família. Verdade. Amém, Márcia? Glória a Deus. Para mim também, Hélia, está no meu coração até hoje. Era um lugar assim de muita cura. A casa do Senhor é um lugar de cura. E interessante porque eu cheguei a conhecer várias mulheres que hoje são missionárias, hoje elas são pregadoras. E que naquele período, que isso faz uns 10 anos mais ou menos, naquele período lá era o lugar onde elas eram abastecidas, recebiam promessas, assim como foi comigo. Igual você disse, uma obra espinhosa feita ao meio-dia, muito atacada também espiritualmente, com certeza, né, Hélia? Eu vou te contar aqui, Hélia, um ataque que eu vi que vocês recebiam e que eu presenciei. Isso serve para você também que está em casa, você missionário, você que tem recebido de Deus um chamado. Talvez você está no tempo do abastecimento, aquele era o meu tempo de me abastecer para depois ser enviada, né? Então eu ia lá realmente todos os dias, meio-dia, né, segunda a sexta. E eu amava, não tinha como eu não ir. Hélia, eu pegava o meu horário de almoço do trabalho. Eu ia para o Pocinho de Jacó, eu não ficava descansando, dormindo. Eu nem almoçava, eu almoçava depois que eu chegava do Pocinho de Jacó. Então, e era um tempo em que eu estava quase entrando numa depressão, porque eu tinha passado um processo difícil de separação de um relacionamento que eu tinha na época. E foi muito doloroso, machucava muito. E aquele lugar, Deus derramou promessas que eu estou vivendo hoje, né? No Pocinho, eu recebi promessas de missões, promessas de pastoreio, promessas de ir para a penitenciária, eu recebi lá no Pocinho. Nossa, inclusive o meu marido, o Ednardo, eu conheci lá dentro do Pocinho, viu, Hélia? Na hora daquela oração que o pessoal se dava as mãos, aí ele deu a mão comigo, ele disse, meu Deus, eu vou casar com essa mulher. Então, tem muita bênção nos lugares de derramamento do Espírito Santo, na casa do Senhor. Eu lembro certa vez que alguém me disse algo, eu falei, todo dia eu estou indo lá para o Pocinho, eu amo estar lá, não consigo deixar de ir, Deus tem falado muito comigo. E uma pessoa me disse assim, aquilo é uma reunião social. Aí eu fiquei muito estarrecida, porque eu pensei assim, uma reunião social, não existe palavra profética, não existe derramamento, nem choro, nem liberdade, né? Lá é um lugar de liberdade. Eu fiquei pensando. E perguntei a Deus, porque eu era um bebê na fé, eu era nova convertida. Queria entender muitas coisas ainda, né? Estava ainda começando até mesmo a buscar os dons espirituais e tudo, e conhecer os projetos de Deus. E eu lembro que eu cheguei no Pocinho e alguém olhou para mim, um profeta, né? Eu não deixei de ir, viu, Hélia? Eu cheguei lá e o profeta olhou assim, disse assim, estão dizendo para você que aqui é uma reunião social, mas eu te digo, aqui é um lugar de abastecimento para o teu ministério, porque Deus está te curando, porque Deus está te enchendo. E disse tantas coisas, e Deus ali, Deus não permitiu que uma seta me tirasse de um lugar da vontade de Deus para mim naquele tempo. E fica de exemplo, de testemunho para você hoje, que está também nos escutando, o telespectador, que tantas vezes é setado, às vezes você está no lugar da posição de Deus, está no lugar de bênção, e alguém vem te setar para te tirar da bênção. Então temos que vigiar. Ao mesmo tempo nós vemos a guerra que Hélia passou, e os seus amigos, com certeza os que coordenavam com você o projeto, ataques, difamações, claro, normal, a Bíblia diz que seríamos perseguidos se o nosso Senhor foi, como nós não seríamos, né? Está escrito, então fica na posição, tanto o líder como a ovelha, fiquem na posição. Hélia, fala para mim então, como foi essa transição ministerial de você ter saído, ter cumprido o seu propósito, ficado lá o tempo necessário. Com certeza, muita maturidade veio nos 2 anos que você passou ali. Para mim, imagino para você que ela era uma pastora realmente cuidando daquele povo. Tanta gente ali com depressão, tanta gente no vale, no deserto, tanta gente sem direção, como eu me sentia. Muitas histórias assim. E, de repente, Deus ele fez essa transição entre você sair da direção da oração do Pocinho para, no caso, o pastoreio, né? Isso, conta para mim, como foi isso? Que você discerniu, chegou o tempo de finalizar, e aí apareceu outra missão, de outra maneira você ia conduzir a obra de Deus. Pastora, é uma visão, uma maturidade realmente que Deus nos dá no decorrer dos dias, né? Só para vocês terem uma noção de ideias, quando chegou o tempo
A gente sente quando chega o tempo, né? Um verdadeiro líder como Moisés, ele precisou entender que o tempo dele era chegado e precisou preparar Josué. Feliz é aquele que tem a maturidade que Moisés teve, de entender que também o seu tempo chega. Sim. E que tem pessoas para substituir, né? E naquela ocasião, onde você sabe que ali era muitas multidão, eu fico tão feliz quando fala do poço, porque hoje eu vejo fruto, pessoas pastoras, pastores, pessoas firmes no propósito, pessoas que cresceram em Cristo, vidas que naquela época a gente viu num estado opressão ou depressivo da libertação, o que o Senhor fez. Mas quando chegou o tempo, o Senhor começou a falar comigo, e eu comecei a sugerir, comecei a orar, e o Senhor começou a apresentar, porque quem ficou no nosso lugar, na época, no meu, foi a irmã Socorro Abrantes e Axa, minha sobrinha, Axa Jordânia. Ela que ficou, e por esse período dela ter ficado, acho que 1 ano, não lembro mais, eu sei que o poço, ele foi ficado por um tempo em stand-by. E eu quero dar uma notícia aqui, se vocês não sabem de primeira mão, esse poço, onde essa igreja ali na Francisco Holanda, onde nós íamos, a pastora Márcia, eu ia, ele voltou a funcionar o ano passado, acho que em novembro, tem a minha irmã e outra irmã lá, a irmã Zélia e a irmã Zilene, elas estão na frente desse trabalho. Voltou, viu, pastora Márcia? Quiser visitar, são 2 dias, não são todos os dias, eu acho que é 2 dias na semana e tem sido uma bênção. Quando chegou o momento para a gente ir para o campo, gente, como foi difícil, porque o poço trouxe para mim uma rotatividade muito grande. Eu vinha de São Paulo, cheguei em Mossoró, morei 5 anos em São Paulo, cheguei em Mossoró, eu estava indo ao Poço de Jacó, aquela direção toda, lidando com todo mundo, com o público, com muita gente, pessoas sendo saradas, recuperadas, restauradas, transformadas, e de repente eu sabia que tinha chegado o meu tempo, eu preparo 2 pessoas para estar, não foi de uma hora para outra, preparo 2 pessoas, oro, Deus apresenta, mas na mesma hora que eu estava apresentando, Deus também estava fazendo outro plano para a gente entrar dentro, que era essa transição, né? Uma coisa é você servir ao Senhor dentro da sua congregação, outra coisa é você ser pastor, você liderar, você totalmente agora, você ser dependente de Deus, até porque nós tínhamos um trabalho, e quando nós somos chamados para o campo, nós somos chamados no melhor tempo das nossas vidas, nós somos chamados num tempo extraordinário, que eu tinha dito, eu morava com a minha mãe, eu tinha dito, Senhor, nós vamos para uma casa agora e nós vamos comprar. Meu esposo estava trabalhando na Atos Telecom, nós tínhamos o espetim, ele era coordenador do setor, e naquele movimento todo, nós tínhamos um salário, começamos a ter um salário bom, e aquele salário dava para mim ir para uma casa, comprar uma casa, a prestação, seja lá como fosse, mas dava para mim ter o meu canto, o meu lugar. E é tanto que eu tinha comprado uma geladeira, já, certo? Tinha colocado na minha mãe, porque eu queria ir para casa. Só que esse era o meu plano, e o plano de Deus era outro. E, de repente, o pastor Miranda, que é o pastor em Mossoró, chamou meu esposo e abriu uma oportunidade para o campo. Não é fácil para mim, foi um choque muito grande, porque era você mudar muitas vezes, você precisa perder para você ganhar. Essa é a verdade. E muitas vezes você ganha e você perde. E quando, na minha visão, essa era a minha visão, hoje eu tenho outra visão. E naquele dia, para mim, eu estava perdendo. Eu olhar para aquela situação, porque agora eu ia ser trocada, eu ia abandonar tudo que eu tinha conquistado naqueles 5 anos de espetinho, né, que nós abrimos. Hoje o meu irmão Júnior está lá, e tudo que eu tinha conquistado para ir para um lugar. Que lugar era esse, né? Hoje, esse lugar que todo mundo assiste, vocês, e eu fico assim maravilhada, porque o primeiro culto que teve nesse lugar tinha 6 crentes, comigo, sim, com os meninos, para você ter uma ideia. E nós chegamos nesse lugar,
E eu disse, foi muito difícil, porque era você, digamos, você ter 10 e ir para 1. Era isso mesmo. Mas foi assim algo que tive como experiência que o reino, ele cuida, o reino, ele muda. Como está lá, né, nos evangelhos, fui sem alforje, fui sem espada, fui sem nada, porque o reino é responsável para cuidar de nós. Então, quando a gente chegou naquele lugar, para mim foi tudo confuso, mas eu queria viver o que Deus tinha para mim. Eu sempre fui obediente ao que Ele quer. Eu sempre coloquei o Senhor em primeiro lugar em todo o contexto da minha vida, né? Eu sempre olhei para o que Ele queria, não para o que eu queria, para o que Ele queria que eu fizesse. E tinha a chama dentro do coração do meu esposo, no meu coração, minha família, meus filhos ainda eram pequenos, entrando naquela fase pré-adolescente. E nesse lugar que nós fomos, era por nome Pintado, né? Onde a gente passou 6 anos dentro de uma comunidade, um sítio, e foi as maiores experiências que nós tivemos. A mudança de transição de um lugar para o outro nos trouxe experiência que o nosso dinheiro nunca deu. Por exemplo, meu esposo trabalhava, estava ganhando bem, a vida estava começando a entrar no eixo, com todo o dinheiro do mês que estávamos ganhando. Era algo, gente, que eu vou falar assim, que parece que não era relevante, mas nunca dava, eu nunca prestava atenção para comprar uma coisa melhor, uma roupa, um sapato de marca. Gente, nunca tive isso quando estava trabalhando e ganhando bem. Mas quando eu entrei, só para você ter proporção da dimensão que é estar trabalhando no reino, e no reino para o reino. E comecei nesse sítio o primeiro ano, foi aonde chegaram as melhores coisas, que quando o meu dinheiro não pôde me promover nesse sítio, nesses 6 anos, foi aonde eu fui cuidada pelos céus. Pasme, mas Deus cuida de cada um de nós. Foi aonde eu vi o milagre de Deus. Eu já vi o milagre de Deus, mas o cuidado de Deus perto a perto, onde Deus fez coisas extraordinárias dentro daqueles 6 anos. Deus salvou o maior sanfoneiro da época, da região, Deus salvou várias coroinhas da igreja, Deus salvou a secretária, as pessoas que estavam ali em frente, certo? Fizemos um relacionamento com toda a comunidade, onde tinha 6 pessoas, no sítio que nós estávamos no primeiro culto, no outro tinha umas 15, 20, onde passamos esses anos todos, um lugar com um acesso difícil, com o coração, porque pessoas já tinham o seu caminho, já tinham os seus deuses, e nós precisamos, podemos colocar dentro deles a palavra, Jesus, vamos pregar Jesus Cristo, né? O Jesus ressurreto, e esse Jesus fez algo extraordinário nesse ambiente. 6 anos não é 6 dias, não é 6 meses, mas foram anos que o Senhor nos ensinou. E depois desse lugar, nós ficamos 1 ano e 2 meses na cidade de Francisco Dantas. Depois de Francisco Dantas, nós fomos para Lagoa de Velho, onde passamos 8 ou foi 6 meses. E depois de estar aqui, quer dizer, viver na dependência de Deus é viver o sobrenatural. Não com irresponsabilidade, mas com responsabilidade. Porque aquele que gera, aquele que muda, aquele que faz, ele ainda é o mesmo. Amém, Márcia? A gente aprende que, como você falou, é muito importante, todos os ensinos que você passou aí da sua transição são aplicáveis para as nossas vidas, para que a gente possa entender
que existem tempos de mudança, existem às vezes mudanças de territórios, mudanças de um povo que você vai cuidar, talvez, e a gente tem que seguir essa direção do Espírito Santo, que é muito enriquecedora para a nossa vida espiritual e para você ser um canal de bênção para alguém, porque a Bíblia diz que o crescimento quem dá é Deus. E que o Espírito Santo, ele conduzia a igreja, os apóstolos. A gente vê Deus revelando para Paulo por onde ele ia passar. E quando havia mudanças, Deus se revelava para os seus apóstolos. E é uma realidade na vida daquele que ama e teme ao Senhor. Eu estava lembrando de uma coisa, Elia, que hoje eu acordei já pensando em você, pensando neste momento. E Deus falava para eu dizer para você que aqueles pocinhos de Jacó, que eram os lugares de oração onde você ministrou, conduziu com seus amigos de trabalho em Deus, que eles foram multiplicados, que aquela bênção, ela não permaneceu só ali, ela foi multiplicada. Eu, na época, era da congregação cristã evangélica, depois eu fui, que foi uma bênção na minha vida, depois Deus me conduziu para um outro ministério, e eu implantei lá um pocinho de Jacó. Depois que implantei lá, implantei na igreja do meu pai, na Pão da Vida. Quando ele abriu a igreja Pão da Vida, ele falou: Marcinho, eu queria que você conduzisse o louvor. Aí eu disse: pai, me dê o meio-dia, eu quero implantar um pocinho de Jacó. E o pocinho de Jacó está lá até hoje. Foi rapidinho a implantação. De repente eu tive que entregar, já era só para implantar. E Deus usou outras pessoas para conduzir, inclusive meu pai, né? A minha irmã Angela Bert, pastora também. Então, os pocinhos, eles se multiplicam. E com certeza de lá já fluíram outros e outros. Então, essa bênção alcançou milhares de pessoas também através dos que foram lá e que a gente nem sabe, que implantaram também. Implantaram também trabalhos online de oração. Tudo isso inspirou muita gente. Deus falava para eu lembrar você disso. Dos frutos do seu trabalho são maiores do que o que você imagina. Amém? Então, vamos falar para mim, então, sobre essa questão do Instagram. Eu vi que você é bem responsável com o seu Instagram e libera lá palavras. Eu queria que você falasse para a gente dessa decisão de usar o Instagram. Elia, eu confesso que só recentemente eu estou começando a usar. Essa transmissão também é feita no meu, né, Sadraque? É feito no meu Instagram, mas assim, eu não tenho retirado outros momentos para também transmitir. E ficava meio lá parado, mas eu tenho sentido inspiração para cuidar dessa parte digital, onde Deus também leva essas bênçãos para as pessoas. Fala para a gente como foi essa decisão de usar o Instagram e também a sua experiência. Gente, passe, mas eu, para televisão, para rede social, eu sou tímida, às vezes até gaguejo, porque eu sempre fui nervosa nessa área. E nós estávamos em Francisco Dantas, e como estava acontecendo um fluxo muito violento, que foi no início da Covid, nós estávamos sem culto. E lá em Francisco Dantas, a gente começou a fazer, meu esposo, pastor Fábio, ele olhou e disse assim: nós vamos fazer agora o culto online, para que os irmãos possam interagir. Fizemos um grupo no WhatsApp, e ele disse: nós vamos transmitir. Ele fez uma página AD Francisco Dantas para transmitir culto, escola dominical. Só que antes disso, eu não era a mulher do Instagram, eu gostava do Facebook. Eu via amiga minha ministrando, só que eu não me via nessa plataforma. Eu não me via em Facebook, em YouTube, eu não me via em Instagram. E aquilo me incomodava muito, foi uma resistência muito grande. E eu comecei a usar o Facebook, eu disse: eu vou aqui. Eu tinha algumas ministrações no Face, no meio da pandemia, e eu tinha uma boa visualização quando terminava, muitas vezes ali, a ministração de 30, 40 minutos, eu tinha 20 mil visualizações, pessoas acompanhavam, vinha muita gente, né? Eu era conhecida no Face, mas eu tinha um problema, eu não gostava, né? E, de repente, a gente começou a entrar dentro do Instagram da igreja. E meu irmão Júnior dizia: você precisa migrar para o Instagram, você precisa sair do Face. Meu esposo entrava, fazia escola dominical, a gente tinha alguns convidados e tal, mas pelo Instagram da igreja.
mas certo dia eu estava em casa, um dia de experiência muito forte, eu lembro como fosse hoje, e foi no início, meu filho do meio ligou para mim, ele morava com minha mãe em Mossoró, e falou assim, mãe, pai, eu acho que eu estou com Covid. Sabe aquele início logo da pandemia, e todo mundo com medo, sabe, aquela coisa toda. E eu tinha acabado de chegar de São Paulo, que eu tinha vindo para uma consulta de Felipe aqui nas clínicas, e quando eu cheguei, olhe, pense, me fizeram tirar a roupa na porta da casa da minha mãe, porque era de tão medo que estava, sapato, eu disse, meu Deus, ainda bem que eu cheguei de madrugada, que tal grande, o medo era tanto. O que aconteceu naquele tempo? Eu em casa com meus filhos, e meu esposo precisou buscar o meu filho para ficar conosco, e a gente veio certo que, como se ele tivesse de Covid, vocês sabem que eu tenho um filho especial, meu primogênito Felipe, e ia pegar todo mundo, e a gente sabe que a imunidade dele é muito baixa. E naquele dia, realmente foi dessa forma, todo mundo pegou, né? A gente sabia que estava porque o gás abriu e os vizinhos começaram a sentir, a gente sem sentir gosto, sem sentir cheiro, pegou nós 5, eu, Felipe, Fábio, Lucas e Ana Raquel, nós 5, e Deus esteve conosco. Dentro de uma live onde eu estava fazendo no Instagram da igreja, Deus toma uma irmã e disse que está dando um livramento, mas também ela deu um direcionamento, mandando agir naquilo que já era para me ter agido. E eu estava doente. E, de repente, conheci muitas pessoas e ingressei. Eu tinha meu Instagram já, só que eu tinha umas 200 pessoas ali. Eu disse, meu Deus, eu vou começar a fazer aqui. Eu pensei em falar para o pessoal do Face, que fosse para o Instagram, comecei no meio da pandemia, fazer, e Deus me dava força, né? Deus me curou nesse processo de Covid, minha casa toda, eu de frente às plataformas, né? E esse trabalho no Instagram, até hoje, ele tem ficado no nosso caminho. Eu libero uma vez na semana. Eu tinha sempre, dia de segunda-feira, quando Deus me dá uma orientação, eu entro, faço uma campanha na minha própria plataforma. Mas eu entro mais para ministrar, né? Foi aí onde a gente, Júnior, meu irmão, dizia, você tem que ingressar, você tem que transitar para o Instagram, é melhor para você, pessoas vão ser alcançadas. E eu falava assim muito a ele, Júnior, no Face, quando eu entro, pessoas vêem visualização. O meu objetivo aqui é ganhar almas, é que pessoas sejam alimentadas através da palavra. Ele disse, mas vai ser bom, pessoas vai entrar. E eu vi muita coisa no Face, né, hackear, que era mais fácil, e ingressei para o Instagram. E foi aí onde Deus também abriu muitas portas, a gente conheceu muita gente, nós, diante do que Deus estava fazendo, foi apresentado muitas portas, começamos a fazer live com a pastora Zenete Rodrigues, né, que é da Batista Lagoinha, uma mulher que até hoje nós temos um relacionamento e sempre estou com ela, trabalho com ela, né, em várias áreas. Nós somos chamados e trabalhamos com ela. E Deus foi abrindo as portas. E eu deixo uma vez, no domingo eu deixo uma palavra, né? Uma palavra de incentivo, uma palavra de conforto durante a semana. E sempre estou nas plataformas ministrando, né? Tenho que resumir muitas ministrações, porque eu atendo pessoas com dificuldade, e tenho minhas obrigações, né? Até, inclusive, nós estamos agora escrevendo, vou aproveitar esse momento, nós vamos também no Instagram, nós estamos lançando o primeiro e-book, e em junho também será o lançamento do nosso livro, viu, Márcia? Ai, que lindo. E isso tudo é Deus que faz. E tem sido uma bênção. Pessoas vêm... A gente aprende de tudo, gente, no Instagram. Não é fácil estar na plataforma, falo categoricamente, não é fácil estar na plataforma,
do Instagram pensa que é uma coisa fácil. Não é, porque você tem que discernir o tempo, as pessoas, porque tem gente de todo tipo, mas a gente sabe que o que é de Deus, ele tem sustentabilidade. E em seguida nós abrimos também esse trabalho no canal do YouTube, está parado, mas eu tenho que retornar ao YouTube. O mais frequente no momento é o Instagram, né? Deus tem feito coisas grandes, eu não tenho como reclamar, eu tenho que agradecer pelas portas que o Senhor tem aberto nesse tempo, certo? Desse tempo digital. Era uma coisa que eu lutava muito para não estar, sinceramente. Eu me vejo no Instagram, eu nem olho, nem visualizo novamente. Tem aquela coisa, eu não gosto nem de ouvir eu mesmo falando. E é até uma coisa engraçada. Não gosta não, né? Eu acho que acredito que tem muita gente. Eu disse, ai meu Deus, para. Porque às vezes o Espírito nos toma e a gente fica olhando, meu Deus, a gente só faz. Se a gente estiver no natural, não faz. Mas se a gente estiver tomada pelo Espírito, então, assim, há uma dificuldade de muita gente de compreender quem está ali. E você precisa ser discernimento e discernir o tempo e quem também está ministrando. Então, eu tenho todo esse cuidado. Amém, Márcia? Glória a Deus, amém. Muito bom ouvir a Hélia, gente. Fica aí um exemplo. Eu sei que, Hélia, muitas mulheres têm essa resistência de entrar em outros departamentos ministeriais, como redes sociais. Eu tive uma resistência, Hélia, terrível. Eu que trabalhei em TV desde o início do meu chamado, já estava em TV há 10 anos, ministrando o Evangelho. Mas quando me falaram, Márcia, vamos transmitir pelo Facebook, pelo YouTube, nossa, que diferença tem, gente? É só, você vai ter um contato, você vai receber um feedback das pessoas ao vivo, por exemplo, né? Então você se sente um pouquinho mais exposta, interessante. Na TV ninguém vê o comentário de ninguém, né, Hélia? É diferente. E aí o Senhor me destravou também, mas foi bem difícil entrar em Instagram e Facebook também para mim. Então, mulheres, sintam-se inspiradas. Eu quero pedir a Hélia para orar por você que está nos acompanhando. Você que talvez identificou... Márcia, oi. Quer deixar uma palavra também? Uma reflexão, sim, 2 minutos? Com certeza. Para completar, né, gente? Vou liberar uma palavra aqui da parte de Deus que subiu ao meu coração. Glória. Nesse dia, né? Eu sei que nós já estamos com o tempo avançado. Diz assim, Lucas, capítulo 17. 17, versículo 19. Então lhe disse, levanta-te e vai, e a tua fé te curou. Gente, esse versículo aqui é algo tão interessante. É Jesus falando para aquele leproso agradecido. Jesus, ele descia, e quando ele descia, aproximou-se 10 leprosos dele. E quando aqueles leprosos se aproximou, ele abordou, mestre, que o mestre tinha mais autoridade do que o sacerdote. Mestre, eles pediam socorro. Né? E eles começavam a pedir a Jesus em alta voz, tenha misericórdia de nós. E Jesus, olhando para eles, Jesus vai dizer, vai e apresenta aos sacerdotes. Eles automaticamente vão obedecer. Eles vão retornar ao sacerdote, porque o Senhor estava cumprindo também ali a lei. E também para apresentar o sacerdote e o leproso, era para apresentar agora, como eles tinham um sino no pescoço, porque o leproso, eles andavam com sino no pescoço para que pessoas entendessem que não poderia chegar perto. E o sino no seu pescoço fazia um barulho. E aquele barulho todo retorna para os sacerdotes, porque havia ali algo muito importante a ser feito. No processo da cura, eles precisavam compreender que eles estariam completamente curados. Porque por muitas vezes o leproso queria ser liberado e eles tinham que conviver com os sacerdotes durante 21 dias. 7 dias apresentava, ele olhava o seu corpo. As roupas poderiam até mesmo cobrir algumas feridas. Então, a convivência iria mostrar que eles estavam curados. Era o processo da cura do leproso, 21 dias nesse processo. Eles vinham,
Eles retornavam mais 7 dias, eles olhavam o corpo. Para garantir a cura, eles tinham que voltar aos 21 dias para poderem ser liberados. Então, Jesus, ele libera uma cura. E ele diz, apresenta o sacerdote. Quando ele diz, apresenta o sacerdote, ele estava dizendo, já curei. O processo da cura já começou. Então, vai lá no sacerdote para ele liberar vocês daquilo que ele sentenciou. O Senhor estava dizendo, não foi eu que sentenciei vocês a estar com a lepra. Mas ele colocou, não foi eu que coloquei esse sino, mas foi ele que colocou o sino em vocês. Vai lá, apresenta, eu já liberei a cura, agora para que ele tire esse sino do seu pescoço, para que ele morra a situação por você. Mas a Bíblia também vai dizer que no meio do percurso, alguém já se sentiu curado, e alguém retorna para agradecer, e era um estrangeiro, era alguém que não fazia parte daquela região, era alguém que era samaritano, alguém de fora, alguém estrangeiro, que agora volta para agradecer. Se a gente prestar atenção, a palavra vai nos mostrar que os samaritanos, eles são agradecidos. Eles retornam para agradecer. Eles adoram, eles sabem o que foi colocado diante deles. Eles, então, têm essa palavra gratidão. Se eu entrar dentro de um contexto aqui e dizer, está bebendo, alguém está viciado, porque se viciou, tem uma desculpa. Alguém vai se embriagar porque é viciado a beber. Então, tudo tem uma desculpa. Agora, para um ingrato, alguém é ingrato porque qual é a desculpa do ingrato? Ingrato é ingrato porque não resolveu a gratidão, não é agradecida, é uma pessoa orgulhosa. E pessoa orgulhosa, ela não retorna atrás. E a gente observa que esse homem agora, ele vai agradecer, porque já se sente aliviado. E Jesus, nesse capítulo aqui, para encerrar, 19, vai dizer, levanta e vai, a tua fé te curou. Só que no capítulo 17, Jesus vai olhar para aquele que voltou para agradecer e diz, eu não curei, não foi 10? Aonde estão os 9 que foram limpos? Havia uma cura, havia uma limpeza que já tinha sido feita no princípio, quando ele dá ordem para apresentar o sacerdote. Mas agora aquela gratidão, aquele retorno, aquele reconhecimento, estava agora curando por completo este homem que estava diante do Senhor. O Senhor estava dizendo, eu não vou tratar agora só da sua carne, eu não vou tratar agora só do seu externo, eu quero lhe dar uma cura por completo. Eles vão passar pelo processo ainda porque os sacerdotes vão reter ele por 21 dias. Por mais que eles já estejam limpos, mas você voltou para agradecer. A sua cura vai ser liberada agora. Eu vou liberar você agora, nesse momento. Enquanto eles vão esperar dias, mas você que é agradecido, quem é agradecido e volta para agradecer, ele recebe instantaneamente. E ele não é sentenciado. O próprio Jesus tira o sino do pescoço daquele leproso. Essa palavra para você nessa manhã. Seja agradecido. Eu não sei qual é o sino que está fazendo barulho no seu pescoço, que não tem deixado você voltar atrás para agradecer ao Senhor que já deu a ordem para você ser limpo. Mas nesse dia que fez o Senhor, Ele está dizendo, retorna, agradece, porque eu vou tirar aquilo que faz barulho e denuncia aquilo que você tinha, que não tem mais. Libero agora a cura por completo na tua vida. Seja agradecido, porque o Senhor é aquele que faz tudo em todos. Amém, Márcia? Pra gente, queria te convidar ela para a gente então orar por quem está em casa. A Jane Rebouças colocou assim, eita glória, ontem estava meditando no livro de Lucas e fiquei maravilhada com essa passagem. A Joselita também, a Maria Eunice, várias mulheres que estão conosco aqui. A Daniele Gonçalves, Vanessa Mascovic, Deus te abençoe também, em nome de Jesus. Evangelista Fábio Gomes também, a paz, Adna, Deus te abençoe. Você que também entrou agora, Jarderson Costa, Vânia Alves, Socorro Santos,
E as mulheres que colocaram também pedidos de oração, Hélia, tem gente pedindo pela libertação da família. Nós queremos te pedir nessa hora, então, para orar. A palavra profética já falou sobre cura e gratidão ao Senhor. Que Ele seja glorificado em toda a resolução daquilo que vocês estão apresentando a Deus. Amém, Hélia? Vamos orar, então. A Líbia Guimarães, bem-vinda também. Vamos orar. Amém. Vamos orar. Receba cura, libertação. Volta para agradecer. Senhor, eu estou ainda sentindo o meu corpo todo cheio, mas estou indo para o sacerdote. O Senhor está dizendo essa manhã, volta para agradecer, porque eu quero te curar por completo. O que o sacerdote vai fazer em 21 dias, eu faço agora, através da sua gratidão. Pai querido, nós queremos, Senhor, nesse momento, te agradecer por tudo aquilo que tu tens feito nas nossas vidas. Cada pessoa que entrou, que vai ouvir, nessa simplicidade, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estar aqui diante de ti, porque aqui é um culto, Pai. E nós queremos te pedir nesta manhã um direcionamento, Senhor, para que esta palavra entre em lugares, Senhor, e faça, Senhor, uma cura por completo. Que pessoas possam estar diante de ti agradecidas e possam se sentir abraçado por ti nesta hora. É assim que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Vocês viram também já o arroba da missionária Hélia Galdino. É o arroba @Hélia Galdino. Nós temos aí também na tela para você que acompanhar a Hélia. O número de telefone também da Hélia está aí. O seu canal no YouTube, Hélia, como é o nome? Hélia Galdino Oficial. Tá? Hélia Galdino Oficial. Hélia Galdino Oficial. Você quer se inscrever também no canal da Hélia. Meu Instagram também eu estou divulgando. Pastora Márcia Morgana, @ no Instagram. E, queridas, eu creio que através de um momento como esse, Hélia, Deus destravou pessoas para os seus ministérios. Deus liberou discernimento para transições ministeriais. Deus aquietou corações. Deus curou através desta palavra profética. Você que quer entrar em contato conosco também, o telefone é o DDD 84 987 25 31 43. Esse também é o nosso número Pix. Você que quer ofertar na TV Avivando Nações. Eu glorifico a Deus pela vida da Hélia, o seu tempo precioso investido aqui na obra de Deus. A recompensa vem do alto céu sobre a sua casa. E declaramos que é sempre bem-vinda aqui. Quando o livro estiver aí, né, em mãos, a gente quer que a senhora retorne para falar sobre esse lançamento. Eu creio que é poderoso que Deus há de liberar no livro da pastora Hélia Galdino. Amém, queridas? Deus te abençoe, Hélia. Nosso beijo, abraço. Amém. Beijo. Um beijo, querida. Glória a Deus. Você, dizimista, ofertante, abençoador dessa obra igualmente sobre a sua vida, a 100 por 1, nós profetizamos bênçãos de Deus multiplicadas nas tuas mãos, em saúde, em graça, em libertação para tua família, em prosperidade também, no sustento de Deus na tua casa, seja poderoso, em nome de Jesus. Amém? Já estamos encerrando, mas nós voltamos segunda-feira às 10 da manhã, ao vivo, sempre com vocês aqui no Manhã Preciosa. Fica na paz e recebe o nosso abraço carinhoso, em nome de Jesus. Até.